Bem, voltando aqui, eu já estou com a minha tabela toda preenchida, como que vai ser o funcionamento dela, e vou explicar aqui para vocês então o passo a passo do porquê eu fiz dessa forma. Lembrando que sempre no início aqui é o nome da minha coluna, logo em seguida vem o tipo, e depois tem alguns atributos, né, que eu posso estar passando, como por exemplo o not null, que eu já expliquei aí no início do vídeo, que ele quer dizer não permite vazio, né? É um campo obrigatório. E tem esse outro comando aqui também, ó, o unique. Esse comando unique, ele corresponde ao seguinte termo: o campo, a coluna CPF, ela é única, ou seja, ela não permite valores iguais. Não pode haver duplicidade desses dados no meu banco de dados. Então, não poderia haver uma pessoa cadastrada, no caso duas pessoas cadastradas ou mais, né, com o mesmo número de CPF. Por que a gente faz isso? Porque aqui é onde você delimita para que não haja duplicidade, já que poderia haver aí uma pessoa com o mesmo nome, é extremamente difícil, mas poderia haver uma pessoa com o mesmo nome e sobrenome, lembrando que eu falei aí no vídeo anterior que eu faço separação, tá? Eu crio uma coluna específica só para o nome e uma coluna específica para o sobrenome, porque isso aí facilita na hora de você gerar consulta no banco de dados. E aqui o CPF é o que vai estar limitando para que não haja duplicidade na hora de cadastrar um funcionário, por exemplo, né? Eu também faço essa mesma repetição aqui, ó, no campo usuário. Esse campo usuário aqui, lá no meu projeto, ele é a definição do funcionário que vai ter acesso ao sistema, e aqui eu não permito que hajam usuários com o mesmo nome, para que não haja aí complicação, né? Se eu quiser saber, por exemplo, quem foi o usuário que cadastrou alguma coisa ou que excluiu alguma coisa, se tiverem dois usuários com o mesmo nome, aí como que eu vou saber quem é, né? Então, a senha pode até haver igualdade, né? Mas o nome de usuário aqui não. Então, aí também eu coloco ele como único. Veja que alguns campos estão com not null, porque eles são campos obrigatórios de preenchimento, e alguns campos não estão com not null. Eu vou até apagar esse aqui do e-mail, porque lá no meu projeto o e-mail não está como campo obrigatório. Tá vendo? Só o celular. Então, alguns campos não estão, né? Outra coisa que você pode estar identificando aqui, que pode estar achando estranho, é por que o campo CPF, o campo celular, fixo, número, por que eles estão como varchar e não como int, né? O que seria natural. É porque no banco de dados, quando você está definindo o seu banco de dados, tem duas coisas que você precisa ter como entendimento. A primeira é uma questão aí mais lógica do que prática. É porque dizem o seguinte: se o teu campo não vai haver nenhuma soma ou multiplicação, não vai haver nenhuma operação matemática nele, ou seja, aqueles valores, né, não vão sofrer alterações de dados, é melhor que você faça ele como caractere, ao invés de você colocar ele propriamente como int, ou como float, ou double, né? Então sempre você só coloca o tipo numérico, seja int, float ou double, em números que pode ou não sofrer algum tipo aí de multiplicação, uma soma, uma adição, ou seja, alguma operação matemática. Campos que você tem a convicção de que não vão passar por esse tipo de operação matemática, você utiliza aí sempre como varchar. Então esse é o primeiro ponto, né? Ele é uma lógica aí que a maioria dos programadores adotam. Outro ponto que eu destaco aqui, que eu considero também importante, por que eu coloquei todos como varchar? Porque na hora que você está recebendo os dados aqui da sua tela, ó, tudo que o teu usuário está te passando aqui, seja valores numéricos, ou seja, textos, tudo isso aqui entra no teu sistema como caractere. Obrigatoriamente ele vem como caractere, porque isso aqui são campos de texto.
Por mais que aqui no CPF não permita você colocar caracteres, ele entra como numeral, mas o recebimento desse dado no teu sistema, ele é como caractere ou como string. Então, lá no teu código, na tua linha de programação, toda vez que você estivesse recebendo um valor numérico, mesmo que ele não houvesse necessidade aí de haver uma operação matemática nele, você teria que ficar fazendo a conversão de string para int, ou para float, ou para double. E depois, quando você estivesse passando isso para sua tela de novo, porque ao longo da programação aqui você vai ver que há momentos em que o programa recebe dados da tela e há momentos em que o código que vem lá do banco de dados vem para a tela, como por exemplo, quando você fizer uma consulta pelo nome aqui do funcionário, e aí você selecionar ele para fazer uma edição, quando você pegar esses dados que estão vindo lá do teu banco de dados e você vai precisar jogá-los aqui para a tela, você teria que convertê-los novamente. Então, você recebeu ele como string, para salvar você converteu ele para int, double ou float. Na hora que você fizer uma consulta e precisar jogar esses números para a tela de novo, mais uma vez você vai recebê-los no formato que eles estão, double, float ou int, e aí você vai ter que converter isso para string ou para caractere para poder mostrar na tela de novo. Então, assim, é uma sopa de letrinhas que você tem que ficar toda hora lembrando de fazer conversão. Então, isso, logicamente, não faz sentido. Se você está trabalhando com números que não vão passar por operadores matemáticos, então é melhor que você sempre salve eles, tanto você faça no seu banco de dados, ou se fosse em um arquivo TXT, tanto faz, não importa. Você sempre salva esses dados como você está recebendo eles. Se eu estou recebendo como caractere, ou como uma cadeia de caracteres, né, no string, eu também salvo ele dessa mesma forma. Assim, além de eu não precisar ficar convertendo o número, tanto para guardar, quanto depois para resgatar esses valores, eu evito aí essa criação de código desnecessária. Então, assim, me perdoe, eu não sei se eu consegui ser bem claro, espero que sim, mas isso são os dois parâmetros, né, de por que colocar campos que aparentemente seriam numéricos, eu estou colocando como caracteres. O primeiro ponto é esse, porque como são números que eu sei que não vai haver operadores matemáticos relacionados a ele, então ele pode ser como caractere, e outra que me economiza aí para eu não precisar ficar convertendo tanto na hora de salvar quanto na hora de mostrar esses dados na tela. Então basicamente é isso. Outra coisa que, se vocês não repararam, eu vou destacar aqui, é o campo foto. O campo foto aqui, obviamente, você está recebendo uma imagem, né? Ele não é nem número, nem caracteres, ele é uma imagem. Porém, lembre que aqui no teu software, você não vai estar salvando a imagem. Nós vamos estar salvando o caminho dessa imagem. Ou seja, a imagem está lá no computador do teu usuário. Seja na pasta imagem, seja em uma pasta específica, seja onde for. O que nós vamos estar salvando no banco de dados é o caminho que percorre dessa imagem até chegar no sistema. Então, por isso é que ele também está como varchar, e aí eu até coloquei aqui a capacidade máxima de caracteres um pouco maior, porque o caminho pode ser longo, né? Pode estar vindo aí de várias pastas dentro de pastas, então cada caracteres ali, as barras que correspondem ao caminho percorrido, vai ser salvo aqui no nosso banco de dados. Da mesma forma, quando eu precisar chamar essa informação da minha coluna, ele também vai vir como um caminho, e aí vai mostrar ou não a imagem através desse caminho. Então também esse aqui é um outro ponto, né, a ser destacado. E por fim, aqui no final do meu código, eu finalizo aqui a minha coluna CEP, essa é a última coluna do meu programa. Porém, agora aqui eu tenho a definição da minha chave primária, né? Esse primary key, chave primária. E aí dentro de parênteses eu indico qual que é a minha chave primária.
e a minha chave primária eu optei aqui pelo meu ID. Então toda vez que eu precisar fazer uma referência ou vincular essa tabela funcionários com outro tipo de tabela, essa segunda tabela vai estar recebendo como chave estrangeira a chave primária dessa minha coluna, da minha tabela funcionários aqui. E a coluna que corresponde a essa chave primária é a primary key. Preciso deixar bem claro aqui para vocês que, apesar de estar mostrando como que se cria a tabela, como que se cria o banco de dados, aqui eu não estou explicando, nem tenho o intuito de ensinar como utilizar a linguagem SQL ou como que são todos os comandos. O objetivo aqui não é esse e eu nem tenho capacidade para isso, tá? Então, se você queira aprender aí mais sobre a linguagem SQL, eu te aconselho buscar um curso específico que vai poder te ensinar aí de forma mais clara, tá? Então aqui, ó, a sua última linha de comando, ela não precisa de vírgula. Lembrando que a vírgula ela é para separar uma coluna da próxima ou um comando do próximo. Então, quando chega aqui na definição da sua chave primária, ou se tivesse a definição de uma chave estrangeira, a última instrução não tem vírgula, e aí chega no final do comando, que é o fechamento do parênteses e o ponto e vírgula no final. E agora aqui, para eu estar salvando ou criando essa minha tabela, basta eu agora usar aqui o raiozinho com tracinho. Veja que em algum local, pode ser em qualquer local aqui desse comando, tem que estar selecionado, tá? Você não precisa selecionar tudo, não. Basta só clicar em uma das linhas, seja no começo, no final ou no meio, e aí você clica aqui no raiozinho para executar. Tá lá, ó, criou a minha tabela funcionários. Se eu der um refresh aqui, já aparece aqui, ó, tabela funcionário. E se eu clicar aqui nessa lateral, ó, eu consigo já ver todas as colunas criadas, ó. Então tem ID, nome, sobrenome, ano de nascimento, CPF e por aí vai até o final. Só antes de finalizar esse vídeo, deixa eu ressaltar aqui uma coisa que é importante também. Veja que eu optei por colocar a sequência aqui da minha tabela, as colunas, a mesma sequência que contém aqui no meu projeto. Isso não é obrigatório. Tanto faz a sequência que esteja aqui e a sequência que esteja aqui. Mas por uma questão aí de organização, eu acho coerente que a tua sequência das colunas se equivalem à sequência que você estipulou lá no teu projeto, tá? Então, sempre que você for criar a coluna, eu, por padrão, gosto de seguir a mesma sequência. Outro ponto de extrema importância é essa agora aqui, ó. Eu comecei o meu projeto criando primeiro a tabela do banco de dados. Eu não criei ainda os atributos. Lembrando que aqui nessa tela, tudo isso aqui é só design. A gente ainda não criou os atributos que correspondem a esses campos. Então, nesse caso, a forma como eu determinei o tipo de cada uma dessas colunas, quando eu for criar os meus atributos na hora da programação, eles têm que ser exatamente iguais ao que foi criado na tabela. Da mesma forma como seria o inverso. Se eu tivesse criado primeiro os atributos na hora da programação aqui para as minhas colunas e depois eu criasse a minha tabela, os tipos definidos aqui na minha tabela teriam que ser exatamente iguais ao que estaria lá nos meus atributos. Ou seja, o atributo nome, ele obrigatoriamente vai ter que ser um tipo caractere ou string, né? Ele não pode ser um tipo int. Ou simplificando mais claro ainda, o CPF, já que poderia haver aqui ser int ou caractere. Lá, quando eu criar o meu atributo agora, CPF, eu não posso, em hipótese alguma, colocá-lo como int, porque senão vai dar erro de conexão com o banco de dados por diferença de tipo. Então, o tipo que foi especificado aqui no banco de dados, por ele ter sido criado primeiro, vai me obrigar agora a igualar o tipo na hora que eu criar os meus atributos. Ficou claro essa parte aí? Então, está finalizado essa parte do meu projeto. Nós criamos o banco de dados e criamos a tabela funcionário. Lembrando que a tabela corresponde à nossa tela aqui, né? Então, para as demais telas, tem que ser criadas tabelas com o mesmo nome.
E agora no próximo vídeo a gente já vai entrar aí na parte de conectar o banco de dados ao sistema. E agora que realmente começa a parte de programação, eu estava ansioso aí por essa parte, mas foi necessário todo esse caminho até aqui para que ficasse claro aí como que é agora a parte de programação do sistema. Lembrando que toda a parte agora aqui de conexão com o banco de dados é literalmente programação, e o nível 3 também agora é só programação. Já não tem mais aí parte de layout, pelo menos referente a essas 3 telas, né? As demais a gente vai ter que criar também, obviamente. Mas para essas 3 telas agora, daqui para frente os vídeos é só programação. Então te aguardo aí no próximo.